Todos. Eu sou Herbert Brito, sou diretor de educação do PMI do Espírito Santo. Gostaria de desejar a todos uma ótima noite, né? E que vocês aproveitem muito a live que está acontecendo. Eu queria falar um pouquinho da nossa diretoria de educação, que o nosso foco é em trazer benefícios para vocês, principalmente para os gestores de projetos. E aí a gente tem eventos como o ciclo de palestra, roda de projetos, mentoring, workshop, e inclusive temos o preparatório, né, do ACP, preparatório do PMP, e aí inclusive o preparatório ACP, a gente já abriu a turma, né, que vai iniciar agora em agosto, e o preparatório PMP também. Eu vou passar agora a minha fala para a Ana, e ela vai explicar um pouquinho mais do que vocês vão ver hoje, né? E ela vai passar também a palavra para os nossos palestrantes. Um abraço e boa noite a todos. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Carla. Junto com o Odair, com Thaís, nós organizamos esse evento aí com vocês. Como o Herbert falou, né, nós somos voluntários aí do PMI Espírito Santo, na área de educação, e todo o trabalho é feito por meio de voluntariado, então, tanto as pessoas que organizam, quanto os nossos palestrantes que vão estar aqui hoje falando para vocês. E a área de educação é uma das áreas, né, junto ao PMI, que foca realmente em conseguir compartilhar conhecimento, capacitar pessoas, principalmente no desenvolvimento de técnicas e habilidades voltadas à gestão de projeto. E hoje vamos ter um assunto bem legal. Conta aí, Odair, o que nós vamos ter hoje? É isso aí, Ana. É isso aí, pessoal. Boa noite. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Disciplined Agile, também conhecido como DA. O que é isso, né? E mesmo que você já conheça, vale a pena ficar, porque é um mindset, né? Então, quanto mais contato a gente tiver com esse framework, com essa metodologia, a gente vai conseguir aprender sempre um pouco mais e agregar um pouco mais de valor àquilo que nós já sabemos, já conhecemos, né? Esse, pessoal, o DA, hoje, é um dos grandes focos do PMI a nível global. Então, vale a pena estar entendendo um pouquinho mais a respeito do que vem a ser isso, né? O foco, especificamente hoje, com os nossos palestrantes, é entender um pouco como que esse framework ele pode ajudar as organizações no geral, que todas estão passando por momentos de turbulência, né, a passar por isso e ainda ter sucesso. Como passar pelo pós-Covid, né, e ainda ter sucesso. Então, pessoal, prestemos bastante atenção, porque vale a pena. É isso aí. Então, eu conto com vocês, vamos compartilhar o link, ainda dá tempo, com os colegas, pois o assunto ele é super atual e agregador. Vamos explorar ao máximo o chat, como uma boa prática, né, de evento remoto, é um bom momento para vocês irem colocando o nome de vocês, de qual cidade está, em qual empresa trabalha, link do LinkedIn. Vamos compartilhar, vamos aproveitar o momento realmente para fazer um network aí bem bacana. Essa interação é muito importante. E a Thaís, eu acho que tem uma novidade que nós acabamos de receber. Conta aí, Thaís. Então, pessoal, aí o Agile estará te presenteando com um voucher de 20% de desconto em seus cursos, para quem estiver participando da nossa live, e vai estar a informação na descrição aí da nossa conversa, e vamos aproveitar a oportunidade de conhecimento para poder estar crescendo profissionalmente, né, e estar aprendendo cada vez mais. Isso aí, nós vamos estar com 2 feras, 2 agilistas aí, falando muito com a gente, contando aí sobre esse tema. Vamos aproveitar o chat para que vocês coloquem as dúvidas, perguntas. Ao final da exposição, nós vamos ter ricos 30 minutos com eles para que possa ser esclarecido e respondido as perguntas. Agora eu quero apresentar para vocês e chamar aí nossos 2 agilistas, Gisele e Gustavo. Conta aí pra gente.
Oi, Ana, Herbert, Thaís, Odair. Estou aqui muito feliz pelo convite, porque é uma honra estar aqui junto com vocês, né? O espírito, apesar de morar em São Paulo, eu sou capixaba, então, muito feliz em compartilhar um tema que é bastante atual, né? Que foi uma das recentes aquisições do PMI, que foi a disciplina Agile. Falando um pouco, né, da minha trajetória, da minha carreira, né, eu fiz faculdade aí no Espírito Santo, me formei aí no Espírito Santo, trabalhei em algumas empresas que muitos de vocês devem conhecer, na Fato, consultoria, na Próspera, trabalhei por 10 anos como desenvolvedora, e vim para São Paulo em 2009, trabalhar com consultoria na Deloitte, na Ernst Young, fiquei um tempo fora, e eu só vou fazer um parênteses aqui, né, nesse tempo que eu fiquei fora, porque eu acho que faz sentido para o nosso contexto, né? Quando voltei para o Brasil em 2016, eu voltei exatamente na crise, e vi que o mundo estava falando uma outra linguagem que eu não falava, que era sobre agilidade. Então, foi aí que eu comecei realmente a estudar sobre agilidade, porque até então eu trabalhava focada em gestão de projetos, né, com todas as técnicas, métodos, né, do PMI, e foi aí que eu tive o primeiro contato, em 2016, que eu tive o primeiro contato com agilidade. No meio do caminho, conheci pessoas incríveis, né, como o Gustavo, que a gente acabou fazendo várias coisas legais, né, dando treinamento, e inclusive, assim, bem legal, porque o Gustavo era a minha referência, né, de agilidade, né, em 2016, e não que ele é ainda a minha referência em agilidade. E hoje está aqui com vocês para falar junto com ele, né, debatendo um tema bem atual. O Gustavo, eu passo a palavra para ele agora para contar também sobre a trajetória dele, né, de trabalho, que é a jornada dele de trabalho, que é bem legal. Ele passou por vários desafios, várias experiências aí, que eu acho legal compartilhar com vocês. Boa noite, pessoal. Gi, obrigado aí pelas palavras, sabe que eu admiro muito você, toda a sua trajetória, tudo que você passou e vem trabalhando aí, vem botando em prática. Agradecer o pessoal todo do PMI Espírito Santo pelo carinho, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês aqui nessa noite, compartilhar aqui um pouco de conhecimento. É bem bacana trocar essa experiência aí com vocês. Então, quero agradecer bastante aí pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Hatz. Eu comecei como desenvolvedor de software, né? Como desenvolvedor de software, eu comecei a ver muitos problemas na parte de gestão, e aí chegou algum momento e eu me senti bastante incomodado, né? Para ir justamente para esse lado da gestão, né? Da gestão de projetos. Eu comecei a atuar ali como gestor de projetos e comecei a entender mais sobre as abordagens ágeis, né? Trabalho aproximadamente 7 anos aí, especificamente com agilidade organizacional, com transformação ágil. Eu tive a oportunidade de passar por algumas empresas aí, como a Azul Linhas Aéreas, a Tecban, o próprio Itaú, BCP, que é um banco de crédito no Peru, agora atuando na Riachuelo como consultor ágil, né, e também dou os treinamentos aí, junto com Gisele e o pessoal da comunidade ágil aí. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho dos temas aqui que a gente vai abordar aqui. Então, a gente vai começar aqui com a nossa agenda aqui, na parte da história da gestão. Esse é um ponto que a gente vai falar, tá? Pode seguir da apresentação. A gente vai falar sobre a história da gestão,
a gente vai falar sobre o momento atual das organizações, né? Esse mundo pós-Covid, a gente vai falar da crise, vai falar de como as empresas elas estão reagindo. O terceiro ponto aí, e bem bacana aí, que é o GA, né? Recentemente adquirido, aí, ano passado adquirido pelo PMI, então entrando muito forte na parte da agilidade, do business agility, essa parte que veio bem incorporada aí, surgiu na IBM e tal, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e no final a gente abre ali para perguntas e respostas, mas a gente já gostaria já de interagir, então, conforme for surgirem as dúvidas aí, vão colocando aí no chat que a gente vai respondendo aqui. É isso, Gi. Isso aí. E é importante esse feedback de vocês, né, Está dando um retorno. Desculpa. E é importante esse feedback de vocês para a gente estar construindo essa apresentação em conjunto, né? De acordo com o que vocês esperam também. Tá? Então, assim, a Ana vai reservar um tempinho, né, uns 30 minutos para perguntas, né? Mas esteja à vontade no decorrer da nossa apresentação para vocês perguntarem ou acrescentarem algum ponto que quiserem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho da história? Da história e como é que foi esse aprendizado nas organizações? Voltando um pouquinho, né, lá atrás, até antes de 1900, a gente vê o trabalho sendo uma coisa assim, muito artesanal, né, muito manual. E em 1913, a gente já começa a ter alguma coisa mais relacionada à linha de produção, que foi o Fordismo, né? E o sistema de Toyota chegou em 1950, pensando em melhorar essa linha de produção para tornar todo o meu ecossistema mais lean, pensando mesmo na eficiência das minhas entregas, né, e melhorar o tempo das minhas entregas. E em 1900... Olha que bacana. Olha, Gi. Oi, quer acrescentar, Gu? Que bacana, né? Sim, assim, o quanto a gente aprende, né? O quanto a gente vem aprendendo com o pessoal a parte de gestão, né? Então, o Ford ali, ele trouxe muito com a parte da indústria, né? E a gente aprendeu muito a produção ali em série, e por conta ali depois de diversos problemas que a própria produção em série trouxe, isso foi aperfeiçoado. Então sempre eu costumo dizer que tem algo ofensor, alguma dor, né, que te faz evoluir. E aí na sequência o Japão, né, assim, arruinado ali por conta da guerra, muitos anos atrás ali dos americanos, começa a olhar para o modelo de Ford e já imaginar, né, a gente está 10 anos atrás deles, a gente precisa bolar um novo modelo de gestão, aperfeiçoar o que Ford fez, né? E aí entra toda essa parte de Lean, de reduzir gargalo, de reduzir fila, melhorar a experiência com o cliente e vários outros pontos aí que o Lean trouxe aí para a gente de importante. Uhum. E tudo isso a gente está aprendendo com quem? Com a indústria automobilística, né? Olha que bacana, a gente está falando o quanto a gente aprende gestão até então com a indústria automobilística. Uhum. E, mais recentemente, né, há 50 anos atrás, né, surge a gestão de projetos com o PMI. Né, importante destacar isso, né, porque existia mais assim, a instituição PMI, que trouxe um ganho aí para institucionalizar as boas práticas de mercado sobre a gestão de projetos. E, mais recentemente, a gente vê muito ainda o movimento ágil, né, que em 2001, né, que o que foi o movimento ágil? Né? Muitos sabem que, principalmente, o pessoal da gestão de software, eles viam que, de repente, a gestão waterfall tradicional,
não se encaixava muito a mudanças frequentes, que era o desenvolvimento de software, né? Não é uma coisa assim um pouco abstrata, né? Você vai descobrindo na medida que você vai entregando e vai trabalhando. Então, surgiu o movimento ágil, e mais recentemente ainda, eu acho que pelo gatilho de ter também inovações tecnológicas, começou a surgir organizações exponenciais para responder ainda mais rapidamente às mudanças que a gente vive atualmente. Tá? Legal, vamos em frente. Pode passar para o próximo slide. Aí, gente, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários, né, o que essas organizações têm de diferente. Né, o que as organizações de 75 anos atrás, né, começaram a fazer, que hoje as organizações que chamam exponenciais estão fazendo de diferente. O que elas têm de diferente? Pode escrever no chat aí. O que será, hein? Será que foi o advento da internet? Foi a tecnologia, que muita gente aqui é de TI? Foco no cliente? Tecnologia? Gente, e é isso aí, a ideia das organizações exponenciais. Experiência no cliente e agilidade na entrega de valor, exatamente. Acho que é o principal ponto, né? Agilidade na entrega de valor, né? Entender o cliente. E é exatamente por isso, impulsionado pela tecnologia, que a gente vê organizações, assim, de um dia para a noite, né? Tendo uma adesão de 50 milhões de usuários, como foi o caso aí daquele joguinho lá do Pokémon. Complementando um pouco do que a gente está comentando, né, o que eu acho interessante destacar, o momento que a gente vem vivendo aí, né, após esses últimos anos aí, um movimento de muitas mudanças, né, talvez por conta disso aqui, né. Então, assim, o celular, a tecnologia, a velocidade com que a informação ela chega hoje, né, no usuário, o conhecimento que as pessoas começam a adquirir através daqui, né? Antigamente a gente tinha que ir lá e decorar tabela periódica e capitais do mundo e todas essas coisas, né? Agora a gente vem aqui dar um Google. Então, a maneira com que a informação é tratada, ela mudou muito, mudou demais, né? Nós vemos hoje aqui, nessa própria lâmina, várias empresas que são aplicativos de celular, né, que hoje valem muito mais do que empresas de petróleo, por exemplo, do que grandes indústrias automobilísticas. Então, assim, é surreal, né? Chega a ser surreal. Um app valer mais do que todo um legado, aí, às vezes, de anos aí que a indústria, por exemplo, trabalhou ali para conquistar. Então, tudo isso faz parte do momento que a gente se encontra, né? E acrescentando, Gu, tem o celular e tem o iPhone, né? Que eu acho assim que o iPhone foi um plus aí, né, do celular, porque o iPhone veio com vários aplicativos, trabalhando com GPS, com localização, né? Então, assim, quem apostou no equipamento lá do GPS que a gente tinha no carro, já não... Eu lembro que eu tinha, acho que era Tom, né? Que o pessoal tinha há um tempinho atrás. Então, já não faz sentido mais você ter um aparelho de GPS no carro, né? Se você tem tudo no celular. Então, o iPhone também... eu acho que tem um plus aí a mais no mercado de celular. Sem dúvida. Vamos em frente? Quais os desafios ou dores
das organizações hoje em dia? Responde aí para a gente aí no chat, galera. Quais desafios ou dores vocês enxergam hoje dentro das organizações? A gente falou bastante aqui, né, do movimento, do quanto a gente aprendeu ali com a indústria, depois mudando para a parte ali da engenharia civil, a gente aprende muito com gestão de projetos ali, impulsionado pela engenharia civil, né? Depois vem a tecnologia da informação, se apropria meio que de um estilo de gestão de projetos meio que criado ali para atender a engenharia, e aí começa a utilizar isso como boas práticas dentro da TI, né? Em algum momento isso já começa a ficar difícil, porque a mudança constante, né, essa alta volatilidade da informação fez com que a gente precisasse de ganhar mais agilidade ainda no estilo de gestão, na tomada de decisão, né, de responder de fato aos concorrentes, ao mercado. Então, quais desafios ou dores as organizações enfrentam atualmente? Pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, vocês podem abrir o Mentinha aí e utilizar esse código para interagir com a gente. 8889, que vai aparecer aqui. Temos perguntas aí no chat, galera? Bacana, o Benê colocou aqui a importância das pessoas, né? Então, o estilo de gestão, o estilo de liderança, né, de lidar com pessoas, acabou tendo que mudar, né, por conta dessa de fato, da mudança de gestão, né? Então, gestão e liderança estão muito ligadas, né? E sem dúvida nenhuma, pessoas é um fator indispensável aí, e que teve bastante evolução mesmo. Então, quando a gente começa a falar ali das empresas, as indústrias, né, de antigamente, até as indústrias de hoje, né, um movimento muito mais preditivo, né, um ambiente mais preditivo, que é um ambiente industrial, chão de fábrica, né, o estilo de liderança, comando e controle, top-down, ele é muito importante, né, para garantir a engrenagem daquele sistema que é, de fato, um sistema ordenado, né, um sistema que até então é tranquilo, de certa forma, né, ele é conhecido. Então, o estilo de gestão, comando e controle, né, quando a gente fala, às vezes parece que é meio ofensivo, assim, né, tipo, um cara grita e outro obedece, né, na verdade não é isso, né, a gente não está falando disso aqui, a gente está dizendo somente de um estilo de gestão, né, que tem que levar muito em conta as pessoas, claro, né, o trato com as pessoas, mas é um estilo de gestão, comando e controle. Nos dias de hoje, né, nas organizações que trabalham mais com a indústria do conhecimento, né, a gente já está falando um ambiente muito mais de incertezas, né, um ambiente muito mais inovador, um ambiente que precisa das pessoas trabalharem muito mais em sintonia, com conexão, né, e essa conexão, essa sintonia, esse trabalho em equipe é o que faz a diferença na inovação, né, e aí a gente está falando de liderança, a gente está falando de pessoas, e dessa mudança aí de tratar de fato as pessoas, né? Então, eu enxergo que esse é um grande desafio hoje das organizações de fato, tá? Então, a Thaís comentou ali, né, lidar com o tempo, né? Hoje em dia, se você não lançar o produto daqui 2 meses, vem o seu concorrente, lança ele antes que você ficou parado no tempo. Então, assim,
o quanto hoje em dia é importante, de fato, responder a mudanças, né? E responder a mudanças é algo que a gente está falando lá no Manifesto Ágil, lá atrás, mas agora muito mais que nunca, né, no momento que a gente se encontra. E, Gustavo, o Paulo colocou aqui, o responder às mudanças é aprender a aprender, né? A gente não sabe o que responder, então a gente tem que aprender, entender o contexto para dar alguma resposta. A gente não tem mais uma resposta pronta. Exato. Seguindo a linha do Paulo de Tarso, né? Aprender a aprender. A gente não pode pegar aquilo que a gente fazia lá atrás e dar um Ctrl-C, Ctrl-V hoje, no dia de hoje, na empresa que eu estou trabalhando hoje. Tipo, isso não é sinal de sucesso mais. Então, assim, aí a importância da gente aprender a aprender, né? O aprendizado e as práticas emergentes, né, dentro desse tipo de organização é fundamental para o profissional hoje em dia. Uhum. E se a gente voltar àquele slide do histórico lá das indústrias, né, isso mesmo. A gente tem a produção artesanal, aí tem até aquele filme lá do Charlie Chaplin, das pessoas apertando parafuso. Então, assim, a pessoa chegava na indústria, apertando parafuso e terminava, né, a carreira profissional, digamos, apertando parafuso. Hoje em dia, né, vivendo nesse mundo assim complexo de mudanças, a gente, de repente, tem uma formação, né, mas não necessariamente não, é difícil, né, o que a gente propôs, né, lá, fez faculdade e tudo, eu fiz faculdade para ser programadora, né, mas durante a minha carreira, eu mesmo já me reinventei várias vezes e continuo me reinventando. Então, profissões que hoje não existiam quando eu me formei há alguns anos atrás, hoje existem. Por exemplo, hoje eu e o Gustavo trabalhamos com Agile Coach, mas assim, será que no ano 2000, quando a gente se formou, existia-se realmente essa função, esse papel no mercado atual? Não. Então, assim, até na nossa jornada profissional, é o tempo todo a gente aprendendo e se reinventando. Legal. Boa. Vamos seguir, galera? Tem mais alguma observação ou pergunta aí? Não, pode seguir. Pode seguir. Vamos em frente. Vamos trazer um cenário aqui, e aqui eu queria explicar rapidamente aqui só isso daqui é a imagem do Cynefin, o framework Cynefin. Eu queria só explicar aqui os 4 domínios antes da gente seguir. Então, aqui, o primeiro domínio do Clear, que a gente encontra aqui na parte inferior da direita, né, é o domínio daquilo que é muito óbvio para a gente, né, o sistema que está no óbvio. Na parte de cima ali, né, seguindo a linha ali, a gente tem o domínio do complicado. Qual que é a diferença, né, entre o domínio do óbvio e do complicado? Aí a fronteira humana. Quando eu estou aqui no ambiente óbvio, a gente segue um checklist. Por quê? Porque a gente sabe exatamente aquilo que tem que fazer e é só seguir uma receita de bolo, né? A própria produção de um bolo, né? A gente, então, bota lá 300 gramas de farinha, 3 ovos, bota o forno lá na temperatura X, e aí, fazendo tudo aquilo, a gente sabe o resultado final, que é o bolo pronto. Então, é clear, né? É óbvio. O domínio de cima já é o domínio do complicado. O domínio do complicado, a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente precisa do quê? De fazer análises, de responder, e para isso a gente precisa da figura do especialista, que é a pessoa que de fato conhece tecnicamente sobre esse domínio, né? Então, por exemplo, a engenharia civil, ela está muito forte aqui, muito enraizada nesse domínio, porque a engenharia civil, ela sabe como construir um prédio, ela sabe exatamente como construir um prédio, mas ela precisa ali dos especialistas, precisa ter uma gestão de projeto, né, bem sólida ali por trás, fazendo essa gestão e tudo.
Então, esse é o domínio do complicado, tá? Aí, mais para a esquerda, o que é o complexo, né? O complexo é o domínio onde a incerteza paira, né? Onde paira a incerteza. Então, dentro do domínio complexo é onde estão, por exemplo, as startups, né? As startups, elas estão a todo momento lançando coisas no mercado, né? Botando experimentos na rua, colhendo feedbacks para tentar se adaptar, e assim, várias dessas empresas morrem, porque são experimentos, alguns dão certo, e a maioria não dão, né? Isso é normal. A gente está num ambiente complexo, a gente precisa disso, né? Então, sondar o ambiente em que a gente está atuando, eu boto uma sonda, meço essa sonda, colho os feedbacks, analiso, entendo, e aí eu respondo com a melhor solução, com a melhor prática. Então, esse é o domínio do complexo. Descendo um pouco mais abaixo é o caos, né? Esse é o ambiente do caos. Esse a gente é meio inevitável. Então, assim, é interessante que a gente está sempre trafegando aqui entre os domínios, né? Então, nada impede de você estar no ambiente óbvio, né, ali fazendo um bolo, e acontece algo e começa a pegar fogo, né, e você não estava prevendo aquilo. E quando você está no ambiente que, por exemplo, está pegando fogo, e aí já instaurou o caos, você tem que fazer o quê? Agir. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é sair correndo, né? É a ação. A gente não tem um plano ali e tal, então a gente vai agir. E o que aconteceu nas empresas hoje em dia, né? E aí eu estou trazendo um caso aqui, que eu coloquei ali em cima, ó, Riachuelo e Midway. Por quê? Porque é o cenário que eu estou enxergando hoje, é a empresa que eu estou atuando hoje, então eu trouxe um case aqui mostrando para vocês. Essa bolinha vermelha aí é o Covid-19, né? Então, a empresa, ela entrou o coronavírus, ele instaurou no ambiente em que a gente está, levou, de certa forma, a empresa para o caos, né? E aí algumas ações tiveram que ser tomadas, né? Pode avançar um pouquinho na apresentação. Quais ações que foram tomadas, né? Cara, a primeira coisa é botar todo mundo de home office. Então, assim, a empresa que queria trabalhar no modelo mais ordenado, né, e era extremamente contra o conceito de home office, foi obrigada. Por quê? Porque ela entrou num estágio do caos, né? Então, decisão de tomar home office, de implantar home office. O segundo ponto aqui que a Riachuelo teve que fazer, fechamento imediato das lojas físicas. Então, é uma ação, a gente precisa ir lá e precisa fechar. Né? Não importa meio que não importa as consequências agora, a gente precisa fechar, a gente precisa agir. Então, foi isso que a empresa fez. Né? E isso afeta o quê? O core business da companhia, né? E o core business da companhia, pode avançar um pouquinho, o core business da companhia, ela está muito tentando trabalhar no sistema ordenado, né? Então, a Riachuelo tem as lojas físicas, por exemplo, a Riachuelo, ela tem também as indústrias, as fábricas, né? As fábricas que produzem as peças, que confeccionam, então são mais de 5 fábricas, 4 aqui no Brasil, uma fora do Brasil, então são vários funcionários sendo impactados, né? Tem o banco da Riachuelo, que é a Midway, que faz toda a parte de cartões, então hoje a Midway, ela é a principal emissora de cartão private label, né, que é aquela que a pessoa que vai na loja tem o cartãozinho da loja, então ela é uma da líder de emissão de cartões nesse segmento. Então, e o quarto ponto que a gente botou ali é a logística, né, pegar os produtos da indústria, levar para as lojas, né, isso foi afetado, porque as lojas estão fechadas. A pessoa que ela ia lá pagar o boleto na agência da Midway, que fica dentro da loja, né, já não consegue mais. Então, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, por exemplo, ela tem dificuldade para pagar o boleto. Então, imagina o risco, né, que isso traz para o core business da empresa, né, que está acostumado a trabalhar nesse modelo ordenado.
Então, aí chega o momento em que a gente fala, né, que, poxa, as empresas têm que se reinventar, né? Então, assim, essa é a palavra da moda agora, na crise do coronavírus, e, de fato, é a reinvenção, né? E onde que essa reinvenção acontece? Ela acontece no domínio do complexo. Então, avançando aqui com a nossa apresentação, o domínio do complexo, né, como eu comentei, é onde as coisas são incertas. Então, a gente precisa fazer experimentos. E esses experimentos, né, e se reinventar, é o que a empresa vai fazer para quê? Para manter o core business dela funcionando, né, para manter, pelo menos, a estrutura mais viva e menos impactada possível. Então, a Riachuelo aqui, nesse momento, ela teve diversas ações aqui de inovação, eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês, vou falar rapidamente. Riachulover, por exemplo, foi uma ação feita, um cupom emitido para um funcionário, a Riachuelo tem 40 mil funcionários, então, assim, é uma ação, eu dou um cupom para um funcionário, estimulo esse colaborador a indicar esse cupom para outras pessoas, eu pago uma comissão para ele, e essa pessoa que ele indicou ainda tem desconto. E aí, como que eles fizeram isso, né? Como que a gente vai investir nessa ideia que a gente nem sabe se vai dar certo? Galera, começou com uma planilha Excel. Eles começaram com uma planilha Excel, porque a gente precisa responder rápido. A gente está nesse momento agora de turbulência, a gente precisa responder. Vamos com Excel mesmo. E foi assim, começou com Excel, cada funcionário tinha lá o seu código, distribuía para os amigos e tal. Isso ganhou uma proporção tão grande, que aí depois a TI começou a desenvolver ferramentas para os funcionários começar a olhar as suas indicações e os seus bônus, né? E assim, o primeiro funcionário, quem estiver no ranking ali, vai ganhar um carro. Essa campanha continua, tá acontecendo agora, e a pessoa que está liderando essa campanha é uma balconista que trabalha no Nordeste. Essa moça, dentre esses 40 mil funcionários, essa balconista, ela está ganhando 6, 7 vezes mais que o salário dela só nesse bônus. Então, para ela, está sendo excelente. E essa ação para a empresa trouxe um faturamento maior que 2 lojas tamanho GG. Então, assim, para construir uma loja tamanho GG, cara, é um investimento enorme que a empresa precisa fazer. Então, o retorno que a empresa está tendo com uma ação de inovação por conta do cenário do coronavírus. Essa a reflexão aqui, tá? E tiveram várias outras, tá? WhatsApp, tiveram ações de WhatsApp. Então, quem quer comprar na loja que está fechada, mas não quer comprar do e-commerce, o cara quer comprar na loja, ele tem um contato ali, ele manda mensagem por WhatsApp para o pessoal da loja, perguntando se tem aquela roupa, pedindo para disponibilizar, e ali o cara já manda o boleto, ou ele pode pagar lá na hora e retirar o pedido. Várias ações, live dos artistas. Então, a Riachuelo montou cenários, botou lá os cupons. Então, a TI tem que ficar assistindo as lives, né, para controlar aqueles acessos simultâneos dentro das plataformas de e-commerce. Então, Omni, que é a ação de parte de logística, Payment, que é a parte de pagamento, né? Então, como que eu pego aquela pessoa que só paga se for direto na loja? Eu preciso praticamente jogar o boleto no colo dela para ela pagar e a empresa não ter essa inadimplência que teria, né, com as lojas fechadas. Então, diversas ações de inovação surgiram para manter o core business funcionando. Isso deu tão certo, que a empresa praticamente vendeu mais de 15 vezes o que vende na semana da Black Friday. Então, assim, com essas ações, né? E conseguiu manter ali a inadimplência ali sob controle. Então, tudo que o caos iria instaurar, iria abalar ali toda aquela parte física do ordenado ali que a gente está falando, de certa forma, conseguiu ser evitado através das inovações, né? E aí, para a gente encerrar aqui essa lâmina, assim, nem só de inovação vive o homem, né? Brincadeira aqui, mas as empresas, elas não vivem só de inovação. Uma empresa que vive só de inovação, ela não tem o seu core, aquilo que de fato, né, vai trazendo o dinheiro para o business. Então, a importância de mesclar esses dois aqui, tá bom? Pessoal, dúvidas podem mandar aí no chat,
e vamos seguir em frente. Aqui uma lâmina, né, a gente está falando tanto, né, de ser assertivo, de fazer a entrega certa para o cliente, né? O que é isso, né? É a gente ser eficaz. Então, eficaz é a gente construir, a gente fazer a coisa certa, né? E qual que é a diferença de eficácia e eficiência, né? Os dois andam juntos, né? É importante ter os dois juntos. A eficiência é fazer a coisa da maneira certa para eu entregar a coisa certa, né? Para eu entregar o produto certo, mas de maneira eficiente, né? Gerindo melhor os nossos recursos, gerindo melhor aquilo que a gente tem. Então, aí entra muito forte o Lean, né? Que trabalha toda essa parte de eliminar desperdício, gargalos, né? Limitar o trabalho em progresso, justamente para a gente não ter filas. Então, as métricas, né, os dados aqui sendo analisados, os dados de performance das equipes, né, sendo analisados, para quê? Para ter uma eficiência maior e entregar o produto certo para o cliente, que é a eficácia. Tá bom? Pode avançar, pessoal. Vamos lá, Gi. Pessoal, a gente falou um pouquinho, né, sobre isso, sobre a história, né, contextualizou o que a gente está vivendo hoje. E antes de entrar propriamente, né, no DA, que é o tema do nosso webinar, eu queria fazer uma provocação aqui no grupo para vocês responderem no chat. O que para você é Business Agility, ou agilidade organizacional? Podem escrever aí no chat que a gente... O que seria isso? Né? E o que isso tem a ver com o nosso webinar? Ó, já dando um spoiler aqui, né, pessoal? A gente falou muito da parte ali da inovação, né, de se reinventar. Então, a tecnologia da informação ali, junto com algumas, né, com vários componentes da empresa, trabalhando para quê? Né? Então, fica um spoiler aí para a resposta aí dessa pergunta, mas a gente gostaria de ver os comentários aí de vocês. Será que o Lean tem a ver com Business Agility? Será que a entrega de valor para o cliente tem a ver com Business Agility? Equipes mais eficientes, mais eficazes tem a ver com Business Agility? Quero que vocês respondam. Deixa eu ver aqui como é que está. Reforçar valores com foco em resultado, colaboração e engajamento, recebendo mudanças de forma positiva e estando preparados para isso. Legal. Essa visão. Obrigado, Brian. O Carlos Seixas. É o melhor alinhamento entre a eficácia e a eficiência. Bacana. O que mais, pessoal? O Antônio falou aqui, entregas mais rápidas com simplicidade. De repente, eu trocaria o rápidas por antecipada. Aqui, entregas antecipadas, né, e com simplicidade. Bacana. Foco na entrega de valor para o cliente, né? Então, assim, a gente está falando o que aqui, né? Muito, né? A gente está falando muito de cliente, né? Cliente no centro. Então, assim, a empresa, ela tem que, de fato, olhar muito para o cliente. E aqui eu acabei de lembrar de uma história, né, que eu ouvi do seu Nevaldo. O seu Nevaldo foi o criador da Riachuelo. Ele faleceu aí mês passado, com 91 anos de idade, ainda estava trabalhando ainda na fábrica. É um exemplo ali de líder, inspirador ali, que inspira e deixou esse legado aí de 40 mil pessoas, né, que a gente trouxe aqui no case, e ele dizia para o pessoal, isso lá atrás, tá, na época da indústria, assim,
A gente tem que entregar aquilo que o cliente quer, a roupa que ele gostaria de usar, né? Aquilo que ele quer olhar, ele quer se ver ali no espelho e se sentir feliz usando aquela vestimenta. Isso ele estava falando há trocentos anos atrás, lá quando ele começou a empresa. Então, eu lembrei aqui, e aí tive que fazer esse comentário, mas a gente está falando a todo momento, e muito mais agora, né, de cliente no centro. Então, olhar o cliente de ponta a ponta, desde quando ele entra na empresa, né, por todo o fluxo, todo o processo, até a hora que, de fato, ele recebe aquele produto, e aí acompanhar ainda o depois disso. A jornada dele. Clientes externos e internos, Management 3.0, legal. Conseguir responder com eficiência, eficácia, rapidez das mudanças. Bacana. O que mais? O BD ali comentou, e com o melhor custo, né? Sem dúvida, né? A gente precisa sempre pensar ali no custo, justamente por conta da concorrência, né? Cada vez mais acirrada. Bacana. Vamos seguindo? Vamos. Muito legal os comentários, pessoal. Assim, a gente vai falar um pouquinho aí mais sobre Business Agility no decorrer, mas a gente estar muito, a agilidade, ela não ficar só em um departamento ali, né, não só numa área de inovação, talvez. Então, assim, a agilidade, ela tem que emergir para todos os departamentos. Aqui a gente está falando de pessoas, então a gente tem que trazer RH para junto desse processo de transformação. A gente está falando de dados, a gente está falando de estratégia de vendas, né, de olhar para o cliente. Então, cadê a área comercial? Né, a área comercial tem que estar junto. Então, ligar tudo isso, né, com a agilidade, se ela ficar só ali na TI, ela não consegue ter toda essa força, né, que tem aí o Business Agility. Uhum. Depois a gente vai... Gi. Oi? Vamos falar do Jay? Vamos falar do Jay, né, um pouquinho da linha do tempo aí do Jay. O Jay, pessoal, é um toolkit, né, assim ele é chamado, começou lá como um framework, mas com foco em Business Agility, só para deixar aqui claro aqui, tá? Isso. Por isso essa provocação também, né, que a gente fez. Então, gente, o DA surgiu na IBM aí em 2009 com o Scott Embley e Mark Sline, tá? E ele surgiu, depois o Gustavo vai falar um pouquinho mais para vocês, com estratégia específica de delivery de software. Isso depois a gente vai ver que foi crescendo. Em 2012, foi apresentado o livro Disciplina Agile Delivery para o Mundo. Foi aí que o Disciplina Agile deixou de ficar restrito à IBM e o mundo passou a conhecer o Disciplina Agile. Tá? Em 2014, o DA passou para as mãos de um consórcio, o DA Consórcio, e isso gerou uma comunidade, né, fomentando melhorias nesse framework. A princípio, o DA ele foi criado, né, com a ideia de framework, né, e no decorrer dessa construção, os próprios autores viram que framework seria algo muito simplista para tratar uma ferramenta de entendimento de contexto, né? Hoje, o DA não é considerado um framework, ele é considerado um toolkit de decisões, né, de análise de contexto e decisões. Em 2017, teve a publicação do DA, né,
fornecendo sua própria abordagem de agilidade, com visões, né, aí que passa a crescer o DA, com visões operacionais, táticas e estratégicas, né. Então, aquele miolinho lá do Discipline Agile Delivery, ele se expandiu ainda para algumas camadas adicionais. Em 2019, que é mais recente, né, o ano passado, o PMI, ele comprou o DA, e, em paralelo, ele também fez uma outra aquisição, que foi o Flex, da Next Objective. Então, essas duas ferramentas, né, o Flex veio agregar ao DA, mas com a pegada de Lean. E em 2020, né, exatamente esse ano, o PMI lança o livro, acho que a gente pode passar para o próximo slide, lança o livro que é Choose Your Role, né, que já é uma releitura do DA, né, incluindo o Flex também. E aqui, gente, é mais assim uma sugestão de bibliografia para quem quiser se aprofundar no conhecimento sobre DA. A gente tem um livro aqui, é o livro em português, Introdução à Disciplina Agile Delivery. É bem legal, é uma historinha de uma empresa lá que sofre alguns desafios e no meio do caminho eles acabam entendendo como trabalhar de acordo com o contexto. Legal. Esse livro tem assim uma linguagem bem simples, tá? Bem fácil de ler. Ele é em português, né? Foi traduzido, inclusive, por um profissional aqui brasileiro que mora em Minas Gerais, o Adriano Tavares. Ele fez a tradução desse livro. Então, para quem tem um pouco mais de dificuldade com o idioma e quiser conhecer um pouco mais de GA, vale a pena a leitura desse livro para entender ali. É um livro bem introdutório, tá? Mas que, como a Gi comentou, tem uma historinha bem legal. E o Choose Your Role, né, que escolha o way of working, né, a sua melhor maneira de trabalhar. Então, esse livro é, de fato, o livro referência do Disciplina de Agile, tá? Então, esse livro, ele dá vários... ele, de fato, é o kit de ferramentas. Então lá vai ter contextos, você está com esse problema aqui, você tem essa opção, você pode por esse lado, existe isso daqui, existe outra coisa. Então, é um livro bem bacana também de leitura, né? Apesar de ser uma leitura mais densa, mais técnica, mais rebuscada, né? E só uma dica para quem é associado ao PMI, esse livro tá disponível gratuitamente em PDF. Tá? Bem lembrado, Gi, bem lembrado. Associado do PMI tem um livro gratuito, né? Na Amazon, se eu não me engano, o PDF lá, o livro do Kindle lá, é por volta de R$69. Agora, na pandemia, porque antes estava R$120. Então, associado do PMI consegue fazer o download lá gratuitamente pelo seu ID lá. Pois é, eu comprei antes do PMI disponibilizar, né? Mas está valendo, né? Vamos em frente? Vamos lá. Vamos lá. Então, aí tem uma estrutura do Disciplina de Agile, né? O DA surgiu lá na IBM com o DAD, que é essa camada aí embaixo que a gente está vendo, a camada de delivery, né? Então, é uma camada que ela olha muito para desenvolvimento de software. E ela surgiu ali concorrendo com o SAFe, por exemplo. Eles meio que surgiram ali na mesma época, né? Então, nesse momento, eles meio que na história ali concorriam. Mas o DAD, ele ficou muito mais incorporado na IBM e para os clientes da IBM, né? E aí o SAFe acabou abrindo para o mercado. Mas esse toolkit, né, esse conjunto de soluções que é o GA, ele foi evoluindo ao longo do tempo e aí outras camadas foram sendo incorporadas. Uma delas aí é a camada de DevOps, né? Então é o desenvolvimento lá com a operação unidas, né?
A gente tem o DITE, que é a parte de estratégia, de fato, de TI. Então, aqui eu já estou falando de um ágil escalado, eu estou falando de gestão de portfólio, de produtos, tudo relacionado à estratégia de agilidade e como que a TI organiza isso dentro dos times, né, dentro dos seus múltiplos times, tá bom? E aí a última camada aí, que é o Enterprise. Então, aqui, de fato, é o Business Agility, né, assim, aí fecha o conjunto do Business Agility, porque o Enterprise, ele está olhando para a organização inteira, então ele olha para todos os departamentos, né, para a parte financeira, para a parte de RH, para a parte comercial. A gente vai ver um pouquinho aí nos próximos slides, tá bom? Mas essa é a estrutura, tá joia? Vamos lá. Então, assim, vários frameworks, né? Existem vários frameworks, né, de agilidade, vários modelos e tudo mais. O que é bacana do GA é que ele não exclui nenhum tipo desses frameworks. Então, assim, ele usa os frameworks como boa prática para ser aplicado dependendo do contexto onde você se encaixa. Então, assim, ele foca muito nisso, tá? Então, não descarta todos esses frameworks ágeis que existem, tá? Uma coisa não elimina a outra, ele vem justamente para nos ajudar a tomar as melhores decisões, a usar a melhor estratégia para implementar Business Agility dentro das organizações. Então, essa é a função principal aí do GA, tá bom? Podemos avançar. Vai lá, Gi. Então, vamos falar da parte bonitinha do GA, como diz o Gustavo, né? Como foi falado antes, né, ter o cliente no centro, né, encantar o cliente, é essa ideia do GA, e é por isso que ele está no centro. A gente fala muito, né, no Design Thinking, no Lean Startup, né, entenda, né, o seu cliente, sinta as dores do cliente, né, percorra a jornada junto com o cliente, vista os óculos, os sapatos do cliente. É exatamente isso, a gente ter todo esse contexto do cliente para poder encantar o cliente e fazer a melhor entrega. Tá? E um dos 7 princípios é ser incrível, né? Quem que não gosta de trabalhar com uma equipe de alto desempenho, com pessoas bacanas, né, dando ideias, inovando? É ser incrível. Conhecer, ter conhecimento da empresa, né? Isso chama atenção para os times das iniciativas que existem no mundo lá fora, né? Não fica restrito somente à empresa onde eu estou trabalhando. É preciso ter consciência do mundo externo, né? E como esse mundo impacta a nossa organização. Além de otimizar o fluxo, né? O que a gente já havia falado antes sobre Lean, trabalhar com eficiência. A ideia de melhoria contínua, né? Olhar o fluxo, enxergar os gargalos e ver exatamente em que ponto eu posso melhorar. Alinhado, né, à eficiência do fluxo, a gente também trata nos princípios aqui a ideia da eficácia. Por quê? Porque escolher é bom. Então, faça escolhas certas, faça as escolhas que estejam mais entregando valor para o meu cliente. Entenda o cliente para fazer as escolhas. E seja pragmático. O GA, ele é bastante pragmático, é uma das coisas assim, que fica bastante evidente, porque ele é agnóstico a ferramentas, a frameworks, a métodos, a modelos, tanto é que mais para frente a gente vai ver uma ferramenta de decisão que ele pode, de repente, dependendo do contexto, trabalhar no modelo waterfall, seguindo lá o guia do PMI, ou trabalhar numa pegada mais ágil. Né? Seja pragmático e entenda o contexto. Isso aqui eu acho que é a chave assim, do GA, você entender o contexto do cliente, entender o contexto da organização.
Eu queria complementar essa parte do ser pragmático, né? Então, assim, qual que é o nosso objetivo, né, como colaborador, como profissional, né? A gente precisa resolver o problema dos nossos clientes, né? Como a gente comentou, a gente precisa ser eficaz na nossa entrega, né? Ser eficaz na solução, né, é a gente entender e resolver o problema do cliente. Então, assim, não é simplesmente eu entregar algo para o cliente, é eu resolver os problemas dele, e resolvendo os problemas dele, aí sim a gente atinge os nossos objetivos, né, como organização. Então, ser pragmático, de fato, em resolver problemas, tá? Então, por isso, né, que a gente comentou, ele é agnóstico a ferramentas, a frameworks, a métodos, porque ele analisa o contexto, né, e ajuda a gente a escolher, a tomar as melhores decisões. Então, por isso que tem esse princípio também do escolher é bom. Né? Então, assim, vou trabalhar com Lean, vou trabalhar com entregas incrementais, vou trabalhar com Scrum, vou trabalhar com XP, escolher é bom. Tá? Faça as escolhas certas, né? De acordo com o contexto. Podemos seguir. E aí, falando um pouquinho aqui assim, reforçando o que a gente já falou, né? O GA, ele é um toolkit, né? Pode seguir na apresentação. O GA, ele é um toolkit, um kit de ferramentas que ajuda a tomar decisões, né, com foco em Business Agility, sensível ao contexto, então, entendendo de fato o problema que existe dentro da organização, os problemas, os departamentos, a estrutura, a cultura e todos os processos da empresa, né? Então, nada deve ser desconsiderado, é extremamente importante analisar o contexto, e isso choca com alguns frameworks, alguns métodos ágeis, né, que chega com uma receita, meio que uma receita padrão, e diz assim, olha, eu preciso encaixar isso aqui dentro da empresa, né? Então, agora vocês têm que mudar tudo o que vocês estão fazendo aí e trabalhar desse outro jeito aqui, porque é assim que esse framework, esse método manda ser feito. Então, o GA, ele foge, de fato, desse cenário, porque a gente entende que isso é algo extremamente revolucionário, né? E que muitas vezes pode trazer, cara, assim, diversos problemas, né, para a estrutura da empresa, para as pessoas, enfim, né, traz diversos problemas. Então, por isso que o GA, ele de fato olha muito para o contexto, tá? A gente está falando bastante disso aqui. E fornecer uma base sólida para agilidade de negócios, né? Não só a agilidade dentro da TI, a agilidade com foco no cliente, olhando a organização, a empresa como um todo, tá bom? E aí, voltando um pouquinho até na história, né, o PMI, cara, teve uma grande sacada quando adquiriu o GA, porque, né, a gente aqui foca em ser pragmático, em resolver problemas, né, olhando para o contexto, então, não trazendo aquela receita de bolo que a gente está vendo que está dando problema em muitas empresas que querem trabalhar com agilidade, né, mas não quer aquele método totalmente engessado ali para trabalhar e disruptivo, né, que precisa, de repente, mexer de uma vez em toda a organização. Então, é de fato trazer uma estratégia bacana. E aí, o PMI trazer isso, e trazer os criadores do GA, né, o Scott Ambler, que é um dos agilistas mais renomados do mundo, então trazer ele para dentro da equipe do PMI. Então, hoje o Scott Ambler faz parte do PMI, né, ele é um funcionário do PMI, e é o cara que está à frente, né, do GA, é o cara que criou lá atrás na IBM, mas que continua à frente aqui junto com o PMI, né, dentro do PMI. Então, acho que por isso é uma grande sacada aí do PMI ter investido no disciplina de Agile. Vamos avançar? E o disciplina Agile... Não, pode ser no próximo slide, né? Só para complementar nessa ideia de contexto. Exatamente. Então, o GA, ele vem com algumas ferramentas de análise de contexto. Esse diagrama de fatores em escala é uma delas, né?
ele olha as características do seu time, da sua organização, dependendo aqui de como é que a geografia do seu time está distribuída, se está localizada, se está ou se está distribuída. Então, eu tenho também o tamanho do time. Qual o tamanho do meu time que eu vou trabalhar? Né? A complexidade técnica, como é que está o compliance e a distribuição da organização. Então, isso aqui, esse diagrama aqui, a gente, quando faz a análise, a gente linka aqui os pontinhos, né, onde cada item está se relacionando, e quanto mais afastado do centro, mais complexo é a organização ou o meu time para a gente trabalhar. Legal, esse diagrama mostra bem, assim, a ideia do DA, né, de já entrar com uma ferramenta para analisar a empresa, para analisar o contexto, analisar, de repente, um departamento ou uma startup interna, algo, né, um pedaço da organização, ou a organização como um todo, onde eu quero, de fato, implementar agilidade. Então, aqui a gente está falando de estratégia, a gente está falando de primeiro entender o cenário, para depois a gente começar o desenho, né, de como que a gente vai estruturar o modo que a gente vai trabalhar com agilidade dentro dessa organização. Tá Seria bom? o assessment, né, que a gente fala. Exatamente. Vamos seguir? Então, aí, trazendo uma das principais imagens aí do DA aí, nesse próximo slide, são os Process Blades. Pode passar para o próximo. O próximo slide, ele fala do Process Blades, esse slide, e ele mostra ali, né, um pouco daquela estrutura que eu comentei ali para vocês sobre as camadas ali do DA, né? Pode voltar um pouquinho naquele slide Process Blades, o título, só para a gente explicar um pouquinho do que são esses... Isso, esse é o... Vamos dizer que é como se fosse uma big picture do DA. Então, ali, né, nós temos algumas camadas, as camadas que eu comentei ali, né, que são mais estruturais. Então, a gente tem ali a camada ali de Dev, né, e de Ops, que é composta pelo DAD. Então, aqui aqui vocês veem a camada ali onde está escrito DAD, Discipline de Agile Delivery. Então, dentro dessa blade do DAD, é onde eu trabalho o delivery, a entrega, o time, tá? Então, quando a gente está falando de um time Scrum, quando a gente está falando de uma Squad, quando a gente está falando de um time Kanban, a gente está olhando bem ali para dentro do DAD, tá? Dessa caixinha aí que a gente chama de blade. E aí, dentro aqui dessa estrutura aqui do DevOps, a gente olha para a segurança de dados, a gente olha para a gestão de dados, a gente olha para suporte, a gente olha para diversas operações aí de TI, tá? Olhando um pouquinho mais para cima, a gente já começa a falar de parte estratégica. Então, vocês já enxergam ali, ó, uma blade chamada Portfolio Management, né? A gestão de portfólio. Então, eu já estou olhando aqui numa camada muito mais tática da empresa. Eu estou olhando para toda a gestão de portfólio e como que isso desmembra para os times, né? Como os times que estão fazendo o delivery ali, tá? E ali em cima, né, a gente tem vários outros process blades. E cada process blade desse, galera, se vocês quiserem entender um pouco mais, vocês podem entrar no site do PMI, PMI.org, Disciplina de Agile, que lá tem uma explicação de todos esses itens, os materiais que a gente trouxe aqui, está no site também, então vale essa navegação, ir lá e começar a olhar e entender um pouco mais, né? Mas então ali, falando ainda dessa camada ali do meio,
a gente já está trazendo a governança, a gente está trazendo um marketing, a gente está trazendo o departamento de vendas, departamento lá comercial, a trabalhar junto com a gente, porque esses caras conhecem o mercado, né? Como que a TI dá solução sem conversar com esses caras? Então, assim, os times de entrega, né, dão soluções, não tem como. Então, isso precisa estar muito unido. Então, veja que aqui, por isso que a gente fala kit de ferramentas, né? Vai se desenhando aqui um apoio aqui com várias blades aqui que nos auxiliam a entender como que o departamento de vendas pode trabalhar de forma ágil, em sintonia com os times ágeis, né? Como que isso acontece, como que a gente cuida da governança, né, de toda essa engrenagem. E ali o segundo passo lá em cima é o enterprise. Então, é olhar para a empresa como um todo. Então, tem a parte de finanças, tem a parte de legal, né, os regulatórios e toda a parte burocrática ali que a empresa precisa seguir. Então, essa é uma imagenzinha aí dos Process Blades que resume e mostra bem a estrutura do GA, tá bom? Podemos avançar. Então, o GA ele descreve, né, que as entidades devem abordar, fornecendo aí diversas opções para fazer isso, né, para fazer da melhor forma, com base no seu contexto. Pode avançar. E o que são, né, essas opções, né? Eu vou citar algumas aqui só do DAD, tá? Só daquela camada de delivery ali que vocês viram ali embaixo. Então, olha a quantidade de opções que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente está falando de ciclos de vida dentro do DAD, bom? O que são esses ciclos de vida? A gente pode ter o ciclo de vida ágil, o ciclo de vida ágil continuous delivery, então é o ciclo de vida com entregas incrementais, né? O ciclo de vida ágil ele é muito baseado, por exemplo, no Scrum, no XP, então a gente tem as entregas incrementais, a gente inspeciona, a gente adapta o produto e vai lá e faz uma entrega para o cliente, então segue o conceito ali sempre de entregas incrementais. Então, eu planejo um curto espaço de tempo, inspeciono, faço adaptação, entrego, e assim vai, né? O Continuous Delivery, ele segue o mesmo caminho, né, do ciclo de vida ágil, mas ele tem entrega contínua para o cliente. Então, assim, aqui a gente precisa ter uma automação, uma esteira de DevOps muito sólida, e ter também um ambiente onde o cliente também esteja preparado para receber entregas a todo momento, porque isso pode ser uma entrega diária, pode ser 2 entregas no mesmo dia, então o cliente, ele também, por isso que nem tudo se encaixa aqui, então depende do contexto, né? Será que faz sentido mesmo para o cliente receber uma entrega por dia? Ou receber uma entrega, ou mais de uma entrega no mesmo dia? Depende, né? Depende do cenário, depende do produto, depende de várias coisas. Então, usar o melhor ciclo de vida dependendo do contexto. Aí está aí o que o DA traz para a gente. Ali o terceiro ali, ó, exploratório, né? O que é o exploratório? São as práticas de Lean Startup, as práticas de inovação. Então, dentro desse ciclo de vida, ele trata toda essa parte de exploração, um pouco daquilo que eu comentei lá naquele cenário da Riachuelo, de inovações, onde a gente vai lá, implementa alguma coisa, faz uma sondagem do ambiente, mede, vê se aquilo está dando certo, se não está dando certo, descarta, se está dando certo, evolui com esse produto. Então, aqui a gente está falando de exploração, né? O DAD ele tem um ciclo de vida para isso. Aqui mais embaixo, né, o ciclo de vida Lean. Então, o ciclo de vida que usa o Kanban, o Lean, os princípios do Lean e Kanban como base, tá? Então, a gente vê várias empresas levando o Lean Kanban, isso como método para a empresa inteira.
Aqui a gente entende que ele é muito importante para determinados contextos. Então, eu vou citar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem uma célula em que recebe, e nessa célula, nesse time, né, a gente tem diversos incrementos de produto. Então, a gente tem evoluções de um produto, né, novas funcionalidades de um produto, mas essa célula, ela também trata muito a sustentação, por exemplo, atende chamado, né, atende muito débito técnico, faz suporte. Então, são outros itens que vão entrando ali no meio, e tudo junto e misturado. Então, nesse cenário, por exemplo, faz muito sentido eu usar o Lean Kanban, porque aí eu crio um fluxo contínuo, né, determino ali um fluxo, e eu vou atendendo aquilo que é, cara, emergencial, e caiu ali um chamado extremamente emergencial, o time puxa. Então, aí já sai um pouquinho do ciclo de vida do ágil, que é mais iterativo e incremental. Aqui é fluxo contínuo, o Lean. Então, depende do ambiente onde a gente vai tratar, pode ser mais aderente do que o outro, né? Aqui a gente foge daquela briga, né, de Kanban versus Scrum. Então, qual dos dois, o que é melhor, o que é pior? Cara, o DA, ele foge disso. Por quê? Porque depende, né? Percebam como faz sentido quando a gente começa a usar exemplos, e assim, eu estou usando alguns exemplos que eu sofri muito e que eu sofro, né, quando a gente está lá implementando ágil dentro de empresas. Então, ter opções, né, é muito importante, é muito bom. O outro passo ali, o Continuous Delivery Lean, né? Então, eu sigo o mesmo fluxo contínuo, mas eu também fico fazendo entrega para o meu cliente a todo momento, entrando numa esteira automatizada. Você pega aquela mesma pergunta, meu cliente, ele tá disposto a receber incremento, assim, a todo momento? Então, fica a reflexão. Se tá, faz todo sentido usar esse ciclo de vida. E o ciclo de vida de programa, né, que aí já usa mais a parte de portfólio, como que eu lido com vários times trabalhando, de repente, na mesma solução, no mesmo produto, como que eu organizo esses times num ágil escalado, né? Então, aí entra o ciclo de vida de programa, tá? Esses são ciclos de vida dentro do DAD, tá bom? E o DA fornece uma ferramenta para a gente, exatamente, essa árvore de decisão aqui, ela auxilia a gente escolher o melhor ciclo de vida. Auxilia, tá? É um guia. A gente vê aqui, no primeiro ponto de decisão, ele pergunta para você, alguém escolheu a abordagem de ciclo de vida para você? Se sim, você volta para essa pessoa, para esse diretor, para esse CEO, né, e tenta convencer o seu time a você deixar escolher sua própria maneira de trabalhar, o seu próprio ciclo de vida. Se não, né, você entende bem o que o cliente quer, se você entende bem o que o cliente quer, se você não entender bem o que o cliente quer, a gente vai para um ciclo mais exploratório, que aí a gente pode cair para o design thinking, para descobrir exatamente, né, entender melhor o que o cliente quer. Se você já entende o que o cliente quer, e é um time muito grande, a gente cai num programa, por exemplo, né? Aí, nesse programa, a gente pode aplicar essa mesma árvore de decisão para cada frente que esse programa for ter. Se não for um time tão grande, se está sendo tratado como um projeto, a gente pode continuar aqui na árvore de decisão, perguntando se tem risco, se a equipe tem habilidades, né, e o mindset tradicional. Então, assim, a sugestão é que você continue a trabalhar no modelo tradicional. Se não, né, se a equipe, de repente, tem uma habilidade mais ágil, né, você pode, por exemplo, tentar trabalhar com o Lean, por exemplo. E assim vai, né? Essa árvore de decisão, são várias escolhas aí que você pode fazer para
para entregar, né, da melhor forma para o cliente, né? Ou como aí? Como que a gente vai fazer as entregas? Próximo slide. A gente consegue navegar aqui no site do Jay? Tá. Consegue. Então, tá bom. E aí, respondendo um pouquinho aqui da pergunta, né? Então, Business Agility é capacidade, aí lendo aqui a frase, né? Capacidade de uma organização se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e do ambiente de maneira produtiva e econômica. Essa é uma frase aí que a gente trouxe de definição de Business Agility. Bom, e essa definição está no livro, né? Está no livro do Choose Your Wall. Exatamente. E aí, pessoal, o site do Jay, né, lá o subdomínio do site do PMI, lá a gente consegue navegar em todos esses itens que eu e a Gia que a gente comentou. Então, lá vocês vão encontrar o diagrama de contexto, lá vocês vão encontrar as process blades que a gente comentou, lá vocês vão encontrar process goals, que são metas que a gente precisa ter para ser pragmático e conseguir chegar nos objetivos que a gente precisa para essa transformação, para buscar o Business Agility. Então, todo esse material ele está dentro do site do PMI, e é legal vocês entrarem, darem uma navegada e estudar um pouco mais. E é legal assim, falar que o site está em inglês, mas para quem não tem tanta habilidade com o inglês, né, é possível utilizar aquele recurso lá do Chrome, que a tradução fica muito boa, é bem legal a tradução. Assim, olha aí, que legal. Porque o livro é em inglês por enquanto, né? Mas o site a gente consegue utilizar essa artimanha. Ali, ó, tem os itens que a gente falou, a UDAD, disciplina de delivery, isso pode clicar aí no overview para a gente ver. Então, aqui, clicando nesse overview, ele vai mostrar as coisas do DAD, vai falar mostrar ali sobre, pode entrar, ele vai mostrar aí sobre os ciclos de vida, por exemplo, aquilo que a gente comentou, pode ir descendo. Então, tem todo o material aí, um guia de consulta aí para vocês, tá? Aqui fala quando usar um, quando usar outro, dá várias dicas bacanas, tá? Mas assim, o guia de referência para tomada de decisão para escolher, ó, esses são os ciclos de vida aí, ó, que eu comentei. Então, a gente tem o ciclo de vida ágil, o ciclo de vida lean. Então, e aí ele mostra, ó, desde da inception, passando ali pela construção até a transição ali no fundo. Ele passa pelas 3 fases aqui. E aí tem os outros ciclos de vida, ó, ciclo de vida lean, continuous delivery, vai ter o ciclo de vida exploratório, e aí você pode clicar ali em outros links, ele abre uma outra página explicando mais sobre aquele ciclo de vida. Aí o ciclo de vida de programa, que a gente já começa a olhar para times, como que a gente organiza vários times, né, trabalhando em conjunto para um portfólio de programa, e como que entram os papéis, né, como que o Jay sugere que isso seja feito. Então tem bastante coisa boa aí para estudar, tá bom, galera? Fica a dica aí, tá joia? E aí, pessoal, acho que esse momento agora é de perguntas, né? Se tiver alguma dúvida, quer que repasse algum conceito que a gente abordou, que não ficou muito claro, esteja à vontade. Escreva aí no chat. A gente pode voltar lá para a apresentação enquanto isso? Uhum. O pessoal está comentando bastante aqui, estou gostando muito da interação aqui da galera.
sendo muito esclarecedor, obrigado. Legal, a possibilidade de análise do ambiente, decidir qual que é a melhor opção. Ana Carla, bacana, obrigado. Legal, pessoal. Deixa eu falar, Gi. Não, eu queria colocar uma pergunta aqui para o pessoal, se vocês verem a aplicabilidade hoje na organização de vocês, né, o DA como esse toolkit aí de ferramentas de análise de contexto. Pessoal, obrigado. Agradecer a todos aqui, a participação, os comentários, engajamento aí de todos. Esses são os nossos canais, então adiciona a Gi no LinkedIn, me adicionem também, ali pelo QR Code ali já adiciona a gente no LinkedIn. A gente pode ir mantendo contato. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar pelo LinkedIn, fiquem à vontade, tá bom? Quero aqui agradecer agradecer PMI Espírito Santo aí pelo convite e agradecer a Gi pela parceria aqui, pelo bate-papo, foi bem bacana, tá? Valeu, pessoal, obrigado, viu? Vai, Gi. Pessoal, obrigada. Espero encontrar com vocês mais vezes aí nessa jornada. E obrigado pelas interações, pelos comentários. E foi o que o Gustavo falou, né? Continuem essa interação pelas redes sociais, pelo LinkedIn. Vou colocar aqui o link do WhatsApp, do nosso grupo de WhatsApp, para continuar essa interação. Pedir para os meninos passarem para vocês. E aí aqui tem o nosso QR Code do LinkedIn e das redes sociais da IOJAIO, né? Do Facebook, do LinkedIn, do treinamento que a Thaís falou no início, né? Que a gente vai ter um próximo treinamento de Product Owners em agosto, né? E a gente está disponibilizando para vocês um link de 20% de desconto para o pessoal que está assistindo o webinar aqui. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Gustavo, da Gisele. Muito obrigado, tá, Gustavo? Muito obrigado, Gisele, por compartilhar o conhecimento com a gente, né? A gente vai passar todos os links para vocês. Queria também deixar um convite, pessoal, amanhã a gente vai ter uma outra live, né? Vai ser uma live pelo Instagram do PMI do Espírito Santo, falando um pouco sobre o tema de trabalho remoto. Então, peço a participação de todos e, novamente, obrigado, Gustavo, obrigado, Gisele. Esse assunto de DA, acho que todo mundo estava, assim, querendo muito saber, né? Como é que vai ser DA? Como é que vai, né? Como que vai revolucionar? Porque, realmente, na minha visão, vai revolucionar essa questão do ágil dentro do PMI. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Pode falar. Legal. Obrigado, Irish. Obrigado aí pela oportunidade. O pessoal quiser saber mais também sobre certificação, dá para entrar no site do PMI e tirar as dúvidas. Tem lá toda a parte de certificação e tal, que é interessante também, do GA. E é isso, pessoal. Obrigado aí pelos comentários, elogios aí, agradeço a todos mesmo, gratidão. Esteja à vontade. Ok, então, pessoal, um forte abraço e boa noite a todos. Tá bom, falou. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.